tarde a todos. É com muita honra que a gente abre mais um quadro, o Efeito Corona no Mundo, e dessa vez o entrevistado é o querido Rafael, que está na Estônia. Rafael, fala um pouquinho quem é o Rafael, qual a perspectiva de um brasileiro em morar na Estônia, se aprofundar ainda mais nos estudos e no trabalho, o que é que você tem realizado, qual a tua construção da tua carreira, para que outras pessoas possam se inspirar, aqueles que nos assistem e aqueles que irão nos assistir. Legal. Bom, primeiro agradecer o convite aí, Gabi, e também parabenizar pelo programa, todas as iniciativas que você está fazendo aí para conseguir levar conteúdo, né, de primeira linha para o pessoal aí no Brasil. Às vezes, no meio de tanta informação ou desinformação, o pessoal fica perdido em quem, né, acompanhar, quem acreditar. Então, acho que esse tipo de iniciativa agrega bastante. Bom, vamos começar então literalmente pelo começo, né? Como é que eu saí lá do interior de São Paulo, lá de Marília, e vim cair aqui na Estônia? Essa é a pergunta, uma das que o pessoal mais me faz, tanto os estonianos quanto brasileiros. E aí, Acredito. é, você até também dando um passo antes disso, eu sou formado em relações internacionais, então eu tenho uma certa simpatia, né, pelo direito. Eu tive bastante aulas de direito e tudo mais, direito privado, direito internacional, etc. Eu, eu cresci com um tio que também é formado em direito, então, né, eu já acompanhava um pouco esse dia a dia. Então, é uma área de estudo que me atrai, de certa forma. E aí, então, eu sou formado em Relações Internacionais pela Unesp, depois eu comecei a trabalhar na Câmara Brasil-Alemanha, passei um tempo no Brasil, passei um tempo na Alemanha, é, e aí voltei e basicamente juntei duas paixões minhas, que eram a área de vendas, né, de novos negócios, e também a área de software. E comecei a trabalhar na TOTUS. A TOTUS é uma empresa de software no Brasil, né, fundada no Brasil, às vezes pouca gente sabe disso. E aí fiquei um período por lá, muito aprendizado, muita coisa bacana, conheci muita gente. E aí, em algum momento, eu decidi que era hora de parar de segurar minha veia empreendedora, né? Meus pais sempre tiveram negócios, sempre foram autônomos, esse tipo de coisa. E aí eu resolvi também tentar meu próprio negócio, tinha algumas ideias e tal, e, né, fui para rua. A coisa começou a dar certo. Eu comecei um projeto de consultoria de vendas, tá? Voltado muito para a área de tecnologia. Qual que era o objetivo? Ou a nossa hipótese, basicamente? A gente imaginava que o pessoal de startup, principalmente os fundadores, tinham muito um background técnico, né? Até um viés mais da área técnica. E aí, quando chegava a hora de buscar clientes, de ir para o mercado, né, de buscar, às vezes, até investidor, esse pessoal sofria muito, tinha muita dificuldade com isso. E aí a gente tinha essa proposta de formatar estratégias, né, de acompanhar todo o processo de vendas e conseguir ajudar para que as startups dessem certo, ou para que elas pelo menos não morressem tão cedo. E aí a gente começou isso no Brasil há 2 anos atrás, a coisa deu certo, né? Tinha muita startup nascendo na época, e, e aí eu virei para o meu sócio e falei, olha, talvez a gente tenha espaço também fora do Brasil, né? Vamos olhar alguma coisa. E foi aí que a gente começou a mapear, né, ao redor do globo, basicamente, tentando entender assim, qual o melhor mercado, qual o melhor lugar para a gente se estabelecer, ou qual vai ser o melhor mercado, né, que a gente poderia se posicionar até antes. A gente olhou Califórnia, a gente olhou Singapura, a gente olhou Israel, Hong Kong, Londres, Estocolmo, Berlim. Eu tenho uma paixão meio que individual, especial por Berlim, então eu tinha até um pouco de viés de falar, não, quero morar em Berlim, então eu tentei até direcionar a coisa para lá. Mas aí no fim, assim, analisando friamente, eu lembrei da Estônia, né? A Estônia meio que já estava no meu radar de algum tempo. O pessoal já tinha falado comigo em 2015, alguma coisa de Estônia. Falou, cara, os caras estão bombando, já não é de hoje. Para 18 a gente voltou com essa discussão de falar, bom, vamos olhar, vamos abrir. E aí eu meio que me candidatei, né, dentro da empresa, era eu, meu sócio mais um, de
tocar essa parte de desenvolver a nossa empresa fora do Brasil, né? Teria que se mudar, teria que começar praticamente tudo do zero aqui na Europa e tal. E aí eu falei, beleza, então vamos na Estônia mesmo? Aí eles, olha, a nossa conversa foi assim, meio difícil, porque você não sabe o que um país te espera, principalmente uma Estônia, né? Quando você fala de Estados Unidos, de Londres, você já visitou, você já conhece, né? Você já conhece gente que mora e etc. Agora, Estônia, quando você fala Estônia para algum brasileiro, você tem duas reações. A primeira é, do que você está falando? E a segunda é, aquele lugar de internet, tecnologia lá, né? Legal, né? Alguma coisa assim. Pouca gente sabe, por exemplo, que a Estônia é o berço do Skype. Né? Então você começa a falar essas coisas, aí dá uma tranquilizada. As pessoas acham que você não está tão louco assim. Então a gente chegou à seguinte conclusão: bom, onde é que o futuro está acontecendo, né? E onde é que vale a pena a gente fazer uma aposta, assumir um risco calculado, de que se a coisa der errado, tem como a gente reverter a decisão sem muito prejuízo. Né? E aí que foi que fazia muito sentido para a gente, no nosso momento, optar pela Estônia. Então, como é que foi o movimento? A gente, basicamente, eu vim para cá, me mudei, a gente abriu um CNPJ aqui, e aí a gente começou a fazer networking, né? Buscar clientes aqui e tudo mais. Isso, de forma definitiva, aconteceu no ano passado, em maio. Então, tá para dar um ano que eu estou morando aqui. Outra coisa que foi interessante foi chegar aqui e ver que a Estônia era muito mais do que a gente conseguiu pesquisar. Né? Quando você olha na internet, já impressiona, mas quando você chega aqui e vê tudo isso realmente funcionando, a coisa na prática, a vida aqui, o dia a dia, impressiona mais ainda. Você fala, bom, é tanta coisa que talvez eles não conseguem fazer um marketing disso aqui. Né? Como é que você explica burocracia para alguém pela internet, né, digitalmente? Você não tem como explicar. A burocracia você sente, você não vê, ou você não lê sobre ela necessariamente. Então, é esse tipo de coisa. E aí, quando eu chego aqui, eu tomo um choque, porque, primeiro, a cidade é muito pequena, comparado aos padrões que eu estava acostumado em São Paulo, de 20 milhões, 15 milhões de habitantes. Né? Tallinn tem 400 mil. Então, a distância do aeroporto até o hotel que eu fiquei nas primeiras noites foi coisa de 10 minutos. Né? Primeiro, quando você chega no aeroporto, você já leva um susto, você olha para o lado, só tem um terminal e é isso. Né? Então, assim, o trajeto da aeronave até a parte do passaporte ali da imigração é 2 minutos, e aí tem uma portinha que a moça, a polícia ali, a policial e tal, a guarda de imigração, ela faz a imigração, e aí você abre essa portinha e pronto, é isso, né? Então, a proporção das coisas aqui é muito diferente. Mas aí, me falaram uma coisa uma vez que faz sentido, principalmente pensando em Europa. Não é porque é pequeno que é atrasado. Às vezes no Brasil a gente tem isso. É interior, é cidade pequena, não sei o quê. Tudo acontece na capital e tal. Aqui, principalmente na Estônia, aqui não é assim de fato. Né? Às vezes eu brinco que a Estônia é uma fazenda high-tech, que ela tem, então, ou a parte de agricultura ou a parte de alta tecnologia, de serviços e tudo mais. Então, eu estou dando todo esse histórico, né, para conseguir colorir um pouco melhor do que né, e chegando um pouco mais no detalhe do que é a vida na Estônia, como é que foram minhas primeiras impressões. E aí, falando especificamente sobre, por exemplo, comunidade brasileira. Aqui você tem 300, 350 brasileiros, boa parte deles vem para cá para trabalhar em startups, né? Então, assim, é uma mão de obra super qualificada. É bom para os brasileiros, porque às vezes ele está tendo que trabalhar de várias coisas lá no Brasil para complementar a renda, ou ele não está ganhando tanto quanto ele mereceria, a qualidade de vida dele não é tão boa, o cara pega 2, 3 ônibus por dia. E aí chega uma empresa de tecnologia da Estônia, fala para ele, você quer vir morar aqui, você e sua família, e em 2 semanas o cara está aqui, ganhando um salário razoável de entrada, é difícil resistir à proposta. Então eu fico feliz pelos brasileiros, mas eu fico relativamente triste pelo Brasil de ver que realmente a gente está correndo o risco de ter uma fuga de cérebros. Talvez esse cara volte para o Brasil em algum momento, ou que ele abra uma startup relacionada ao Brasil. Mas aí eu penso, a gente já tem um gap de mão de obra no Brasil hoje, né? O que não pode acarretar tudo isso.
Mas enfim, é uma comunidade super bacana, de alto nível, pessoal super do bem. Eu adoro, né, conhecer brasileiros, acho que até está aumentando. Tem brasileiros que estão aqui faz 10 anos, por exemplo, 8, 10 anos, que casaram com estoniana ou estoniana, estoniano, esse tipo de coisa. Então é bem diverso. E aí eu comecei a fazer os primeiros contatos e eu comecei a observar que não só a quantidade de brasileiros vindo morar, mas também vindo visitar a Estônia, ela estava aumentando. E isso eu fiquei sabendo muito através da embaixada do Brasil aqui na Estônia. Né? Pouca gente sabe também, mas a Estônia não tem uma embaixada no Brasil. Eles fecharam há 5 anos atrás. E existe um conceito na diplomacia que está relacionado à reciprocidade. Né? Ou seja, quando um país toma uma atitude, algum movimento mais de relação bilateral, o Brasil deveria refletir essa decisão da Estônia e também fechar a embaixada aqui. E isso não aconteceu. Eu acho que muito por uma visão estratégica do Itamaraty e também do embaixador, né, o senhor Roberto Colin, que é o encarregado aqui da embaixada na Estônia. E foi interessante porque isso já faz alguns anos e hoje realmente a coisa se prova de que valeu a pena ter mantido a embaixada aqui na Estônia. Porque você imagina, alguém do Brasil que quer visitar a Estônia, ele praticamente ia ficar sem opção. Ele não ia conseguir contatar a embaixada da Estônia lá e também não ia ter uma embaixada aqui. Então, ia quebrar essa ponte, basicamente. E, de novo, eu falava que, né, muitos brasileiros vindo visitar, etc. E tem uma série de motivos, né, pelos quais um brasileiro vem visitar e conhecer a Estônia. Se a gente olhar a história um passado mais longínquo da Estônia, eles sempre foram dominados por alguém. Sempre teve um império, um país, né, alguma ditadura, alguma coisa assim que ocupava a Estônia de alguma forma. É um país pequeno, né, 1.300.000 habitantes, então você imagina, você atravessa o país de carro praticamente 2, 3 horas. O território da Estônia é equivalente ao estado do Espírito Santo. Então, assim, de novo, igual eu falava, é outra proporção, dimensão. Tallinn é a capital, 400 mil. Tem uma outra cidade bem relevante chamada Tartu, que é inclusive onde fica o STF da Estônia, né? Fica em Tartu. E a cidade tem 100 mil habitantes, esse tipo de coisa. Então, assim, esse é mais ou menos o contexto hoje, né? Eu brinco que eu posso ficar falando de Estônia aqui até amanhã, pelo menos, porque eu me apaixonei pela Estônia. O Brasil, eu falo que o Brasil é minha pátria, mas a Estônia é minha casa. E eles me acolheram muito bem, e eu consegui rapidamente entender quais são os valores e princípios da sociedade estoniana hoje e, de certa forma, me adaptar a isso. E tem algumas coisas muito diferentes do que a gente tem no Brasil hoje, como a regra oculta do jogo, né? De como é que as coisas funcionam, né? E tudo mais. Aqui é meio que preto no branco, não tem segredo e funciona bem. Quando você começa a ver, né? Quando a coisa encaixa, ver esse crescimento recente que eles tiveram. E aí, assim, só para dar um panorama histórico também, eu já deixo você fazer mais alguma pergunta, alguma coisa assim. Eu falava que a Estônia sempre foi dominada por alguém, mas mesmo em 1200 lá começam a vinda dos povos germânicos, e aí você tem um desenvolvimento do comércio, né, da rota marítima, esse tipo de coisa. A Estônia entra num período de servidão, então eles eram praticamente escravos, e trabalhavam em fazendas, esse tipo de coisa. Você tinha os barões germânicos, né, com suas mansões e tudo, barões do comércio. Depois vem a Dinamarca e domina uma parte da Estônia. A bandeira da Dinamarca foi fundada em Tallinn, né? A cidade de Tallinn nem sempre chamou Tallinn, chamava Reval. E aí depois disso, isso eu estou falando em 1300, 1500 mais ou menos, vem o Império da Suécia, que era um dos impérios mais fortes da Europa na época, né? Nem só dos países nórdicos. Era um império gigantesco, super forte, e aí eles expulsam os dinamarqueses e ocupam a Estônia, e aí começa uma era de ouro, né, aqui na Estônia. Os estonianos adoram os suecos, adoram os nórdicos de modo geral. Eles não gostam de ser chamados de Europa do Leste. A Estônia é um país báltico, por definição. Então, fica meio que no meio termo entre ser um país nórdico, Finlândia, Dinamarca, Suécia, Noruega, e
os países do leste, né, da antiga República, da antiga União Soviética, etc. Então, o que você tem de país báltico hoje são os três: Letônia, Lituânia e Suécia e Estônia. Então, Suécia, dominação, 1500, eles fundam a Universidade de Tartu, que é a maior universidade da Estônia hoje. Eles dão mais liberdade para o povo estoniano, tem muita prosperidade e a Estônia avança em vários aspectos sociais, culturais e tal. Só que aí a Suécia perde uma batalha crítica contra a Rússia czarista e a Rússia ocupa a Estônia, né? Então, a Rússia depois faz a transição do regime de czarismo para a Rússia imperial, continua a dominação russa aqui na Estônia até 1918, que é quando termina a Primeira Guerra Mundial. A Rússia tem a Revolução Soviética e aí a Estônia meio que se aproveita dessa oportunidade histórica e declara independência, né, e consegue finalmente se livrar de qualquer dominação e tal. Aí esse período dura mais ou menos 20 anos, porque aí depois tem a Segunda Guerra Mundial e aí outra invasão. Primeiro do exército nazista, eles tentam atacar a União Soviética e invadem a Estônia, ocupam a Estônia por 2, 3 anos, e depois volta o Stalin no contra-ataque para expulsar os nazistas e ocupam a Estônia de novo, e aí a Estônia se torna uma república soviética, e aí a coisa dura mais 50 anos de comunismo, né? Que é o período mais recente aí na memória do estoniano. E isso gerou um atraso gravíssimo do ponto de vista, né, de desenvolvimento econômico e social. Um dado que eu geralmente mostro, e depois eu vou até compartilhar os materiais com vocês, é o seguinte: no período de pré-Segunda Guerra Mundial, 1930, 40, a proporção de renda per capita Estônia-Finlândia, ela era de 1 para 1, tá? Então, era a mesma renda per capita um estoniano e um finlandês. A Estônia entra na União Soviética e a Finlândia não. Ela se mantém livre, independente, voltada para a Europa Ocidental e tudo mais. O que acontece no fim da União Soviética, quando você olha essa mesma proporção de riqueza que era 1 para 1, ela dispara para a Finlândia. A Finlândia se torna 275 vezes mais rica que a Estônia, em um período de 50 anos. Então, você imagina um estoniano, né, que finalmente conseguiu a independência de novo, restaurou sua independência, aí ele olha para a Finlândia, uma coisa que era parelha, 1 para 1, o finlandês está com um PIB per capita de 20 mil euros por ano e um estoniano está com PIB per capita de 70 euros por ano, né? Então, cria esse abismo econômico entre os dois países que são vizinhos. Você consegue chegar na Finlândia em 2 horas, você atravessa de ferry e tal. Então, sempre teve essa relação de primos, né? De países que são primos. E aí que a Estônia começa esse período mais recente de desenvolvimento, de reformas, de, né, se reconstruir e tudo mais, que é o momento que eles estão vivendo hoje, que eu acho que assim, é meio que o apogeu da história da Estônia e até de um exemplo de um modelo de país, né, ao redor do mundo que cresceu tanto, tão rápido, se digitalizou tanto, se desburocratizou tanto, e eu acho que é isso que atrai a atenção de muitos brasileiros e tudo mais. E agora, nesse período de pandemia, me fala como tem sido a economia, como tem sido o crescimento de renda per capita, como tem sido a Estônia frente aos outros países, esse crescimento digital. Você me falou que a economia é 99% digital. Uhum. Como modularmos, agora nesse período mais do que nunca, temos que tornar a nossa advocacia, os nossos negócios digitais? Como trazer a expertise da Estônia para dentro do nosso mercado? Olha, aqui na Estônia existe uma instituição super referência global, que tem mais de 20 anos de experiência, chamada Academia de Governo Digital. E eles organizam uma conferência de governo digital uma vez por ano. Vai acontecer a edição online, então, né, quem tiver interesse, depois a gente pode passar os links também. E eles trabalham com vários países ao redor do mundo que querem se digitalizar e eles fazem muitas publicações. A primeira coisa que eles falam é o seguinte: digitalizar não é virtualizar, né? Falar que um país transferiu toda a burocracia que existe no papel e colocou lá tudo como formulário eletrônico, isso não é digitalização, né? Isso é começar a coisa de trás para frente, você transformar o seu computador numa máquina de escrever. É assim que eles falam, e eles são bem diretos, bem, né, às vezes até rudes, para meio que dar esse choque de realidade.
Porque às vezes o que a gente vê no Brasil é isso, né? E até em outros países também. Ah, legal, agora eu sou digital, eu tenho um portal lá de serviço. Os bancos de dados não se conversam, as coisas não estão integradas, você tem que ter vários acessos para vários sites, você não tem um ID único, etc. e tal. Então, acho que a melhor forma de falar, tanto na questão do coronavírus quanto da digitalização, é pegar aí esse gancho histórico que a gente estava falando de 1990. O que a Estônia fez? Ela pegou tudo que existia de legislação e burocracia na União Soviética e fez assim, ó, virou de ponta cabeça. Então, tudo que era burocrático, era difícil na União Soviética, e o exemplo mais clássico que o pessoal dá aqui é dizer que na época da União Soviética era tão burocrático que você precisava de uma licença do governo para comprar um vaso sanitário, né? Até isso eles regulavam na sua vida. Então, eles pegam e basicamente destroem tudo isso e começam a reconstruir primeiro as instituições, né? Então, você tem uma sociedade civil organizada, as lideranças locais que elegem, né, a classe política. Essa classe política começa a formular uma nova constituição, começa a formular as novas instituições democráticas, liberais, né, nos moldes mais de Europa Ocidental. A Estônia tem de certa forma, uma influência muito grande do direito alemão, né, justamente pelo que eu falava da ocupação, da dominação e tudo mais. E aí, a grande inovação da Estônia não é a tecnologia, é o código jurídico, né? É o sistema jurídico da Estônia. É todo esse arcabouço que eles trazem para conseguir, de certa forma, acomodar o advento da internet, que aí nós estamos falando em 94, 95, e que a internet, na época, para o estoniano, se mostrou muito mais uma saída de baixo custo do que uma ideia genial. O estoniano não conseguiu, talvez, prever que a internet seria do tamanho que ela é hoje. Mas eles precisavam de uma forma barata e rápida de conseguir, por exemplo, entregar serviço público, de se comunicar com quem mora em vilarejo, esse tipo de coisa. E aí, quando eles estavam meio que reestruturando o país do ponto de vista jurídico, eles conseguiram já acomodar alguma coisa de legislação para isso. Então, não foi só criada uma constituição, né, nos moldes tradicionais e um outro corpo jurídico para a internet. Eles meio que deram uma expandida e eles têm hoje uma coisa só, né? Então, são basicamente 10 leis que a Estônia bate na tecla de que para você fazer um governo digital de fato, você precisa ter pelo menos essas 10 leis aprovadas. A lei de registro de população, lei de transação online, e tem uma série de outras leis aí que é bem interessante olhar. E eles falam justamente isso. Você começa um governo digital pela questão jurídica. Você precisa ter o governo federal apoiando, engajado, né, para conseguir fazer isso andar. E aí, uma vez que você tem esse arcabouço próprio para a legislação, a coisa começa a funcionar a partir daí. Tem a lei também de assinatura digital com validade jurídica, né, que também destrói boa parte da burocracia que você tem aí. Então, hoje na Estônia, você existe, mas ninguém visita. Você não tem cartório, você não tem Detran, né? Eu sou de São Paulo, lá tem Detran. Você não tem cartório eleitoral, não tem praticamente nada dessas instituições que você está acostumado. O que eu geralmente falo é que a Estônia saiu do passado, pulou o presente e veio direto para o futuro, né? Porque talvez eles viam como era. Não, e em relação a trabalhista, não tem TRT? Você falou cartório eleitoral, cartório. Os Em tribunais, relação a. eles existem. Eles existem, mas eles funcionam o mínimo possível, né, com presença física das pessoas. Porque o que acontece? Deixa eu até pegar aqui para te mostrar. Gente, que interessante, né? Tudo começa com a legislação e a tecnologia blockchain acelera a desburocratização para que não se tenha efeito. Ó, isso aqui é o segredo, né, para o cidadão. Imagina que existe uma estrutura de governo digital e para eu, né, para mim, Rafael Fassoni, para eu conversar com o governo, usufruir os serviços públicos, eu preciso provar para o governo que eu sou eu, que estou fazendo o login lá no site. E eu faço através desse cartão. Esse cartão tem um chip no verso, né? O meu é um cartão de residente, mas é igual ao cartão de cidadão estoniano. E esse cartão é único, tá? Eu não tenho um RG digital, a CNH digital, CPF digital, tá tudo aqui.
né? Só que não tem dado nenhum guardado aqui. Aqui é só uma chave. E aí eu acesso o portal de governo digital. Se o governo ou alguma empresa precisar de um dado meu, de alguma informação, não sou eu que vou dar essa informação, esse dado. Existe um princípio também regulado por lei aqui na Estônia chamado only once, que é uma vez só. O que isso quer dizer na prática? Que uma vez que eu entreguei meus dados para o governo, a partir desse momento, o governo é responsável por proteger meus dados, administrar meus dados e entregar para alguém que vai precisar, que vai pedir esses dados. Então, se vai acontecer, se eu vou entrar em algum processo, algum trâmite jurídico, alguma coisa assim, eu não vou ter que ficar levando papelada. Já está tudo através do ID, a pessoa, a entidade, a empresa que precisar desses dados, ele solicita e ele vende uma outra base de dados que essa informação está armazenada. Então, a minha informação ela é pulverizada. Uma pergunta ótima da Dani. Quais são as profissões que existem aí mais marcantes e que, para saber também até quais profissões serão reinventadas. E também fala um pouco sobre os bancos, né? A tecnologia blockchain está vindo para afetar os bancos, o mercado imobiliário, bem como o financeiro e também essa parte cartoral. Tá. Me sinaliza como tem sido aí também frente a esses órgãos. Aqui na Estônia você tem 3 grandes bancos, eles funcionam no digital, sempre funcionaram desde 95. Foi feita uma parceria público-privada para que o banco não precisasse abrir agência no país inteiro. Então o Internet Banking aqui já roda há algum tempo. E com essa questão da assinatura digital, então você pode fazer transferência bancária, pagamento, assinar contrato, tudo usando o seu ID. Né? Você faz isso usando o blockchain da Estônia também. Então esse é o primeiro aspecto. Você tem algumas fintechs aqui? Tem e tudo mais. Mas no Brasil o que eu vejo é que a fintech entra para ou quebrar um certo feudo que existe por parte dos grandes bancos, ou para suprir alguma demanda, alguma lacuna que o governo não consegue suprir. Aqui na Estônia, como o governo toma a frente, eu acho que corre menos esse risco de disrupção. Profissões aqui que se fala muito, tem muita coisa voltada para, obviamente, para engenharia de software, né, desenvolvimento, cientista de dados, a parte de cibersegurança, porque não tem como você ter um governo digital se você tem uma parte de segurança cibernética muito bem organizada. A Estônia já sofreu ataques cibernéticos, já entrou quase numa guerra cibernética e saiu quase ilesa, até fortalecida. Então, tem todos esses aspectos. Então, quando acontece, por exemplo, um evento desse de pandemia, o país, de certa forma, consegue continuar rodando, porque você tem uma estrutura digital do país, né, que continua funcionando. Então, é possível trafegar dados, é possível celebrar contratos, é possível fazer pagamentos, você não precisa, né, visitar fisicamente os locais, etc. Então... E como tem sido em relação à Lei Geral de Proteção de Dados aqui, a proteção de dados aí? Tem alguma lei regulamentando como tem sido a fiscalização? Se tem um órgão fiscalizador também? Como tem sido as multas, a atuação dessa parte de multas? Eu ouço falar até relativamente pouco nisso. Talvez porque a LGPD aqui na Estônia, como está dentro da União Europeia, né, você já tem alguns anos aí de adaptação e tudo mais. Então eu sinto que já existe uma certa... já foi acomodada essa questão, né, dentro dos processos entre setor público, privado, ou setor privado e cidadão e tudo mais. Né? Por exemplo, eu não consigo me lembrar de nenhum caso recente que foi tipo um escândalo de vazamento de dados ou de multa exorbitante porque, né, teve alguma violação na LGPD. Então, eu acho que isso já foi bem resolvido. Óbvio também que tem que considerar que eu não sou um especialista em LGPD, nem advogado, esse tipo de coisa, então talvez é mais por desconhecimento meu. Mas tem alguns órgãos reguladores aqui na Estônia, a União Europeia também fica de olho nisso, então é um tema sensível que sempre está sendo discutido, né, e observado pelas empresas e tudo mais. Então, eu acho que sim, é super importante estar atento e entender, né? Entender e se preparar, porque, infelizmente, essa é uma obrigação que vai acontecer, para beneficiar o cidadão? Né? Ela traz suas vantagens, pensando em privacidade, proteção de dados, sim.
mas a conotação e a carga burocrática que tem por trás disso, às vezes, né, você tem a desvantagem, ela é maior que a vantagem, né, de você conseguir ter lá os benefícios, etc. Às vezes o micro e pequeno empresário está preocupado se a empresa dele vai sobreviver, tentando fechar a conta do mês, folha de pagamento, e aí toca mais uma obrigação em cima do cara, né, para ele ter que se adaptar e tudo mais. Então é isso que às vezes dificulta muito. Me fala um pouco agora, nesse período de pandemia, como tem sido? Teve isolamento 100%? Como tem sido os investimentos? Se o governo investiu mais ainda em tecnologia voltada para a área da saúde? Como tem sido os novos modelos de negócios nesse período aí de É, coronavírus? eu geralmente brinco que a Estônia foi um dos únicos países que conseguiu prever a crise, né? Porque assim, quando a gente pensa numa pandemia como essa, você ia precisar de, se a gente tivesse a chance de voltar no tempo e agora sabendo o que é essa proporção de pandemia e se preparar para isso, talvez você teria que ter um governo digital, hospitais digitais, um modelo de comunicação muito transparente, muito ágil, né? E essa questão de assinatura digital, tudo isso que a gente está falando e tal. E a Estônia tem isso hoje, né? Um hospital consegue saber qual que é o estoque de algum medicamento, de algum equipamento deles. Esses hospitais conversam entre si, né? Então tudo é muito ágil, né? Até relativamente falando. É, Aqui a gente está em isolamento já há 40 dias, né? Começou mais ou menos dia 10, 13 de março. Está previsto para ir até 1º de maio. Talvez eles vão prorrogar por mais 2 semanas. Então, assim, até que está indo bem. Lógico que vai ter impacto na economia, impacto muito forte na área de turismo, né, que aqui ia começar a alta temporada agora, nós estamos entrando na primavera. Aliás, já estamos na primavera há um mês, mas ia começar a temporada, né, de visitas e tal. Tem muitos cruzeiros que passam e atracam aqui no Porto de Itália, o pessoal vem, visita e segue viagem, esse tipo de coisa. Modelos de negócios inovadores, talvez tenha muito mais na área de varejo e educação do que qualquer outra coisa, né? Eu acho que na área da saúde, você vai falar principalmente da telemedicina e da prescrição digital. A telemedicina aqui ela não está regulamentada hoje, talvez isso Sim. acelere, mas a questão da prescrição digital já tem, né? Então, aqui na Estônia, o sistema de saúde ele não é público, ele é público-privado e ele é obrigatório. É obrigatório todo cidadão, colaborador, residente, ter um plano de saúde. Ou a empresa paga o seu plano de saúde, ou se você estiver desempregado, o governo paga o seu plano de saúde por esse período. E aí você tem a figura do médico de família, que é um clínico geral, e esse clínico geral ele faz um primeiro atendimento, ou seja, se eu quero marcar uma consulta com um neurologista, eu não posso. Não é que eu não posso, é muito mais difícil. Eu preciso primeiro passar pelo clínico geral, e aí depois ele meio que dá autorização para eu fazer a consulta com o neurologista. E aí, se eu preciso tomar alguma medicação, ele me faz uma prescrição digital. E aí também, de novo, eu vou na farmácia, uso o meu cartão, o farmacêutico faz a leitura do cartão e aí me entrega o remédio. Ontem mesmo eu fui na farmácia que eu precisava comprar um remédio, que eu trouxe uma receita do Brasil. Eu sabia qual que já ia ser a resposta do cara, eu até perguntei ao farmacêutico, falei, olha, precisa comprar esse remédio, etc. Estou aqui com a receita. Aí ele falou, você tá aí com a receita? Eu falei, receita física. Aí ele, receita física? Então, assim, eles não aceitam. Não é que, não, você conversa, dá um jeitinho, pede por favor e tal. Não Não tem tem jeitinho, conversa, né? né? A lei é isso e quem não seguir, né, vai ter problemas. Então, pega até a questão de venda de bebida alcoólica, por exemplo. Aqui na Estônia, 10 da noite, não pode mais vender álcool, a não ser em bares e estabelecimento regulamentado. E aí também, já aconteceu comigo. Você está na fila do supermercado 9h58, aí dá 10h01, chega a sua vez no caixa, a moça fala, não vou passar, né, a cerveja, o vinho e tal, não pode. Até porque os sistemas são, de certa forma, integrados. Então, nesse caso específico, deve ter um jeito do governo saber se algum supermercado está computando venda de álcool, né, de produtos proibidos. E aí isso sim dá multa pesada, eles têm tolerância zero com isso. Excelente. E qual a perspectiva econômica agora para os próximos meses?
E como você acredita que se dará esses novos modelos de negócio ou vai só continuar aquilo que já estava muito bem adaptado? Já estava essa previsão bem antecipada, já tinha sido conduzida pelo Estado, pelo país. Boa pergunta. Questão de estação econômica, eu acho que eu tô imaginando e, de certa forma, torcendo, então talvez é mais achismo meu do que alguma coisa, né? Uma análise e tal. Eu acho que vai ter um baque e logo em seguida já retoma. Vai depender muito da União Europeia, de modo geral. A Estônia é dependente da União Europeia, porque a Estônia é uma economia pequena, o PIB daqui é 20 bilhões de dólares. Imagina. Quando eu falo alguns números do Brasil para um estoniano, o cara fica de queixo caído, assim, porque é outra dimensão. Então, eu acho que vai depender um pouco da conjuntura europeia, até global. O setor do turismo, obviamente, vai ser o mais afetado. E aí a gente não sabe exatamente Como onde se que a coisa... reinventar? Oi? Como se reinventar esse setor do turismo? Eles não, eles estão simplesmente parados, não estão desenvolvendo Zero. outros modelos de negócio para esse setor? Por enquanto, zero. Eu acho que está começando a se discutir alguma coisa. Porque, assim, é difícil você, de certa forma, substituir é, uma visita física num país, né? A não ser que você tenha um VR, AR, essas tecnologias assim, de realidade aumentada, virtual, que ainda está bem longe para conseguir fazer. Então, assim, a Estônia recebe 5, 6 milhões de turistas por ano, o que é quase 5 vezes o tamanho do país. E isso movimenta muito. Né? O pessoal vem aqui visitar o centro histórico de Tallinn, o centro medieval, tem fortaleza, torre de vigia, castelo, é super bonito. Então, assim, como é que você substitui isso? Que gira a economia local, o pequeno, né, comerciante e tudo mais. Agora, se você fala do setor de entretenimento, de feiras, alguma coisa assim, aí talvez dá para você começar a se adaptar. A gente mesmo, por exemplo, aqui na Estônia, a gente tem uma plataforma de negócio chamada Estônia Hub. Qual que é o objetivo da Estônia Hub? É aproximar o Brasil da Estônia, do ponto de vista de parcerias, no setor público e setor privado. Então, tem algum empresário, advogado no Brasil que quer conhecer o sistema jurídico estoniano, né, a legislação e tudo mais. Ele pode ou visitar a Estônia digitalmente, a gente organiza as visitas, os contatos, o conteúdo, as agendas, e aí tem essas lives que acontecem, ou ele faz uma visita presencial física, passa aqui, sei lá, uma semana e a gente acompanha eles e tudo mais, faz a tradução e etc. Então, assim, nesse caso, dá para se adaptar. Agora, quem depende do turismo, né, tradicional, como a gente conhece, eu acho mais difícil. A questão das entregas aqui, dos restaurantes, tá sendo interessante ver um pouco dessa transição, né, do delivery, de pegar para viagem e tudo mais. Aqui na Estônia tem os robozinhos que ficam andando por aí, fazendo entrega também, né? O robô que ele é autônomo. Então ele não tem motorista, não é controlado por nada. E tem também os E tem ônibus também esse robô na área médica, nos hospitais, fazendo atendimento inicial. menos. Tem alguma coisa de triagem, mas é menos do que outros países, por exemplo, na Alemanha. Então, assim, a Estônia, na área médica, a inovação está muito mais por conta da digitalização e integração de bases de dados, né? Também voltada para o ID, do que, acho que, o procedimento cirúrgico e médico, de modo geral, assim. O sistema de saúde aqui não foi sobrecarregado, eles conseguiram achatar a curva, teve um problema numa ilha, que lá deu um surto absurdo, mas de modo geral, assim, foi contido, sabe? Acho que conseguiram conscientizar a população e resolver. A Estônia também teve um alto número de testes, é um dos maiores índices de teste da população, né, em percentual da população, dentro da OCDE. Então, isso foi bacana também, acho que é o terceiro ou quarto país. E assim, o pessoal tá já ansioso para a hora de retomar, de sair de novo, igual você comentou, de se reinventar. O governo vai abrir algumas linhas de financiamento, de crédito, na verdade. Não teve esse negócio do auxílio, né? Porque aqui você já tem um auxílio-desemprego, né? Uma rede de proteção bem consolidada, até meio que um negócio de social-democracia. Então não teve tanto isso, mas tem algumas preocupações aí de grandes empresas que estão com dificuldade financeira, né? Tem alguns Não teve conglomerados e nenhum, tudo mais. não teve nenhum plano de emergência com bolsa de alguma coisa por conta desse.
seguro-desemprego que já é pago. Exato. Para quem perdeu o emprego, o governo vai cobrir os 70% ou 80% dos dois primeiros meses, ou para quem teve o contrato de trabalho interrompido. A legislação trabalhista aqui, ela é, de certa forma, favorável para o funcionário. Né? Não é aquele modelo mais liberal, mais radical, tipo o modelo americano e tal. Não, aqui você tem que justificar uma demissão, tem as multas, o empregador tem que fazer a contribuição social, plano de saúde. Aqui tem a licença maternidade mais longa do mundo. Pelo menos, acho que 1 ano e meio de licença maternidade. Então, isso é legal porque é o período que a criança tem que ficar em casa e aí, a partir de 1 ano e meio de idade, ela pode ir para a creche. Então, os pais tiram a licença maternidade, ficam, né, 18 meses dentro de casa com o bebê e aí ele cresce um pouquinho, vai para a creche e o pai volta para trabalhar. Ou a mãe. E como tem sido no âmbito fiscal, em relação à suspensão dos tributos, como tem sido essa parte favorável aos empresários? Boa pergunta. A Estônia tem o sistema tributário mais competitivo do mundo e um dos mais simples do mundo. Tá? Aqui a alíquota fiscal ela é flat, ela é basicamente 20% para todo mundo. Para algumas pessoas um pouco menos, algumas empresas, para outros um pouco mais, etc. Mas o que eu gosto daqui é que, primeiro, as regras do jogo são claras, os tributos fazem sentido porque eles retornam, né, para a população em segurança, em educação. A Estônia é a melhor educação do mundo ocidental e a quarta no ranking do PISA. Então, assim, educação pública, de qualidade, igualitária, etc. Então, eu acho que o estoniano, de certa forma, óbvio que todo mundo quer que o imposto seja menor ou que tenha mais serviço, tem suas queixas, mas às vezes o pessoal aqui reclama de barriga cheia, né? Essa é a minha visão. Mas, de certa forma, eles pagam e pagam com gosto, né, os impostos. Restituição acontece em 5 dias, os impostos são declarados digitalmente, é tudo relativamente simples. Não é o melhor país do mundo em questões fiscais em termos de alíquota, né? Tem países que tem uma alíquota muito menor, por exemplo, a Suíça. Mas aí se você olha o custo oculto ou o custo de operação, no fim do dia talvez a conta fica maior. Né? Então tem que olhar também esse detalhe. Eu acho que pelas facilidades que tem aqui, pagar 20% de imposto, e você é tributado só quando você distribui dividendos. Né? Tem essa também. Então, facilita para quem é micro e pequeno empresário que está reinvestindo na sua própria empresa, você não precisa ficar pagando imposto até lá. Então, tem esse fator também. Em relação ao judiciário, ficaram suspensos os prazos, Não, sabe informar? Se não, seguiu a vida normal. se a advocacia já era 100% digital, né? É, Então, parlamento simplesmente seguiu a vida, sessões parlamentares, judiciário também tocou. Talvez teve alguma lentidão, alguma adaptação mais específica, mas é o que você falou. Já tinha as plataformas, né, de conferência e principalmente já tinha a cultura e o mindset. As pessoas estavam preparadas. Às vezes você pega o pessoal do setor público no Brasil e tal, eles nunca precisaram fazer uma reunião virtual. Então, eles não sabem, eles não têm conhecimento de como é que usa um Instagram Live, um Zoom, Skype, esse tipo de coisa. Que aqui na Estônia já é mais difundido, já é mais lugar comum. E também lá atrás, em 95, 96, quando começou muito forte esse processo de digitalização e tudo, o governo treinou praticamente todo mundo, né? Gratuito. Então, esses programas de capacitação, eu acho que eles são importantes para você gerar adoção e gerar confiança das pessoas na tecnologia em si. Né? Então, máximo. também, de novo, não é só jogar agora. É o que eu tenho falado de a diferença entre transformação digital e a transformação Covid digital. A transformação Covid digital é a transformação digital na marra, por conta da pandemia. E aí você vai fazer a coisa tudo atropelada, vai deixar um monte de rastro pelo caminho, de risco, né, de projeto mal formulado, não vai mexer nas leis que precisa. E aí a gente vai meio que tentar tapar o sol com a peneira e talvez isso vire a solução, do paliativo vire a solução definitiva. Então também é problemático. Em relação às audiências, já era tudo teletransmitido, inclusive para presos, tudo. Como é que tem sido a criminalidade aí? Olha, eu ouço algumas coisas assim um pouco interessantes. Me falaram uma vez que no ano passado a polícia da Estônia ela disparou 4 tiros e que 2 foi de teste. Então, assim, eu não sei muito no detalhe sobre o sistema penal, a questão dos presídios aqui. Eu confesso que eu sei muito pouco disso. Mas você tem até um certo nível de criminalidade
padrão Estônia, mas assim, as pessoas andam na rua 2, 3 da manhã sem medo algum, sem olhar para o lado, com o celular na mão. Eu, assim, acho que eu nunca ouvi nenhum caso de assalto, de roubo, de O homicídio, alguma coisa assim. policiamento, a segurança é bem rígida. Até que sim, mas não tanto assim. Você não fica vendo polícia né, rondando por aí, esse tipo de coisa. Não, não tem. É difícil. Assim, quando você pensa na questão de criminalidade, você pensa na questão de desigualdade social, né, e da educação e tudo mais. A Estônia tem talvez um desafio grande do ponto de vista social hoje, que é conseguir integrar cada vez mais a minoria russa que existe no país. Então, você tem pelo menos 1/3 da população que tem etnia, né, eslava, russa, esse tipo de coisa, que fala russo e tudo mais. E essa população tem um nível de renda menor, né? Então, é importante que o governo busque formas de inserir cada vez mais essa população, que talvez é parte dela que tende a ter algum risco, alguma tentação de criminalidade, alguma coisa assim. Mas, de modo geral, eu vejo que está muito atrelado a uma condição de vida justa, né? Que o Estado realmente proveja o básico e o nível de educação. Eu acho que faz uma diferença gritante nos níveis de saúde e de criminalidade, além de corrupção e outros fatores. Em relação a preconceito brasileiro, você foi bem recebido? Como tem sido a aceitabilidade aí de outros países? Em geral, sim, super bem recebido, eles estão se acostumando. Tallinn é meio que uma cidade global, né? Então tem voos para todo lugar da Europa e do mundo, tem uma comunidade internacional bem grande, o estoniano fala inglês de modo geral, então, assim, para se adaptar aqui é bem tranquilo. Tem uma parcela da população que é mais conservadora, né? E talvez esse pessoal mora mais em cidades menores, em vilarejos e tal. Que aí é o pessoal que tem essa resistência com a parte de imigração, com a parte de algumas outras questões mais liberais, mais progressistas, esse tipo de coisa e tudo mais. Mas assim, comigo, pelo menos, nunca aconteceu nada nesse sentido. Pelo contrário, é legal ser brasileiro fora do Brasil, né? Eles gostam, eles têm simpatia, eles conhecem bem pouco do Brasil. Às vezes o pouco que eles conhecem é mais o lado ruim, né? Os problemas do que as coisas boas, porque não chega notícia do Brasil aqui. O que você recebe é notícia de algum veículo internacional, uma notícia em inglês que eles acompanham. Então, que geralmente o pessoal vê, botaram fogo na Amazônia, o Bolsonaro falou tal besteira, esse tipo de coisa, assim. Eles ainda Então, têm uma e distância. brasileiro tem que ter esse canal de informação também, de Exato. união entre Brasil e Estônia. Rafa, passa um conselho para quem nos assiste a se inspirar na tua coragem e ousadia, se desafiar em outro país, desbravar novos saberes. Você fala com tanta propriedade da, do país, do tipo de economia, você fala com entusiasmo para poder inspirar outras pessoas a seguirem teu rumo. Legal. Bom, eu agradeço aí o bate-papo, foi super bacana, né? Compartilhar. Se quiser fazer uma segunda, terceira rodada, ou o pessoal tiver perguntas, quiser me mandar depois também, vai ser um prazer. Eu vejo de certa forma o seguinte, a gente vai começar a viver uma nova era, né? E aí você tem alguns critérios, talvez, para sobreviver e se adaptar, pensando meio que numa questão de evolução natural, né? Do ser humano de modo geral. Eu acho que a questão digital nem precisa falar muito, né? De cada vez mais se inteirar, estudar e estar envolvido com o meio digital, isso é meio que óbvio, mas talvez a questão também de princípios, né, de vida, de missão, de valores, da gente sair daquela rodinha do hamster, assim, de dinheiro, carreira, acumulação de riqueza, etc. e tal, e olhar mais para, né, princípios, propósitos, valores, o lado humano das coisas, o que me move, o que eu gostaria de conquistar e qual causa, né, que realmente eu gostaria de defender, qual bandeira carregar. Porque a gente viu, né, assim, o ser humano ele é frágil, nosso sistema, de modo geral, de vida, ele é frágil.
E às vezes a gente cai nisso, da mídia, da informação, da manipulação e tudo mais. Então, eu acho que ter uma causa para defender, uma bandeira e ir até o fim, é sempre a questão do outro, né? Quem a gente pode ajudar, quem a gente pode, o que a gente pode fazer para contribuir. Eu tenho me tornado cada vez mais defensor de uma transformação social no Brasil mesmo, olhando, né, questões de educação, questões de desenvolvimento econômico e tudo mais. Então, é isso que meio que me motiva para conseguir levar alguma contribuição daqui da Estônia, ou essas lições, esses aprendizados deles. Às vezes o pessoal fala, mas não dá para comparar Brasil e Estônia, porque o Brasil é muito maior, etc. Falo, tudo bem, vamos fazer uma comparação em nível municipal. Né? Pega aí uma cidade como Tallinn, 450 mil habitantes, que é a grande média de municípios no Brasil. Né? E aí você olha, a cidade de Tallinn é superavitária, investe 40% do orçamento em educação, e aí você tem os resultados que você tem aqui. Né? A renda média per capita em Tallinn é de 12 mil reais por mês, se fosse fazer as conversões. Então, assim, investir em educação dá retorno. Não dá retorno político, né? Você talvez não vai receber voto por isso. Leva tempo, custa dinheiro, dá trabalho, mas esse tipo de projeto de longo prazo, ele precisa acontecer. A gente precisa achar um jeito de conseguir implementar reformas que não dependa de um líder, de um partido ou de um mandato, que ela tenha essa continuidade, pensar no longo prazo. Acho que os grandes projetos mesmo, estruturais, eles precisam ser de longo prazo. Coisa que a gente tem dificuldade no Brasil. Entra alguém, sai alguém, muda tudo, etc. A gente é muito imediatista, né? No curto prazo e tal. Então, eu acho que é isso. É a causa, é a digitalização, né? E ser adaptável, ser ágil, meio que esquecer tudo que a gente viveu até agora e abraçar o novo. Agradecer pelas informações, agradecer as pessoas que participaram, te desejar ainda mais sorte, mais sucesso e desafio por aí para inspirar a gente aqui. Tenho muito desejo agora, fiquei mais entusiasmada ainda de conhecer o país e quem sabe firmar aí mais congressos online para atrair ainda mais esse entusiasmo, essa economia digital para o nosso público e para os brasileiros também. E te dar um insight, que você seja esse canal, esse portal de informação, de debates, bons debates de Brasil, sabe? O Brasil está muito aquém de tudo que você falou, de todas as informações, dessa economia 100% digital mesmo, e que pode fazer essa transformação. Como você falou, o corona nos obrigou a sermos assim, e que você sabe que os bastidores pós-corona vai ser super desafiador, com vários riscos, com várias consequências prejudiciais, a gente não ter tido essa precaução antecipada aí, que esse país já havia praticado. E no mais é isso, com o teu apoio aí, todas as nossas iniciativas, mais ascensão pessoal e profissional, é isso que eu posso te desejar, agradecer as amigas aqui, as colegas de trabalho também, que nos Legal. assistiram, sigam o Rafa, LinkedIn também, e vou pegar o material que tem bem bacana e vou disponibilizar, lanço no site e indico para todo mundo, inclusive faço a marcação também para ele. É isso aí, É estou à isso, Rafa. disposição. Obrigado pelo convite de novo, parabéns pela iniciativa, obrigado a todo mundo que acompanhou e vamos manter contato que os próximos anos daqui para frente vão ser bem interessantes. Tá bom, obrigada. Até mais, Sucesso. tudo de Tchau, bom. tchau.